Querido, abra comigo a sua Bíblia aí no livro de Ruth, no capítulo 2. Hoje nós vamos dar sequência aos nossos estudos. Ruth capítulo 2, versículo 8 diz assim, é a página 340 da tua Bíblia apostólica. Então disse Boaz a Ruth: ouve, filha minha, não vás colher em outro campo, e nem tampouco passes daqui, porém aqui ficarás com as minhas servas. Estarás atenta ao campo que cegarem, irás após elas. Não dei ordem aos servos que te não toquem. Quando tiveres sede, vai às vasilhas e bebe do que os servos tiraram. Então ela, inclinando-se rosto em terra, lhe disse: como é que me favoreces e fazes caso de mim, sendo eu estrangeira? Respondeu Boaz e lhe disse: bem me contaram tudo quanto fizeste a tua sogra depois da morte do teu marido, e como deixaste a teu pai e a tua mãe, e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conhecias. Leia em voz alta o versículo 12. O Senhor retribua o teu feito, e seja cumprida a tua recompensa no Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio. Fecha os teus olhos. Pai de amor, esta é a tua palavra, e nós te damos graças por este ano de Ruth, ano de tanta unção, ano de tantos segredos espirituais. Senhor, eu te peço que esta palavra fale ao nosso coração, e que o Senhor acrescente a cada um de nós experiências, marcas, porque nós fomos chamados para viver uma poderosa reversão em 2019. Usa, Senhor, a minha vida, toma-me nas tuas mãos, que não haja qualquer impedimento, para que a tua voz seja ouvida neste lugar. Esse tempo é teu, fica conosco, em nome de Jesus, amém e amém. Amém, querido, vamos aplaudir ao Senhor, glória a Deus. Neste capítulo 2, eu quero falar com você sobre exclusão e favor. Quando Noemi volta de Moabe, ela volta completamente sentenciada. O que estava sobre ela era tão sério, que ela, que tem um nome, Noemi, que significa doce, ela disse para si mesma: me chamem Mara, que significa amarga, porque o Senhor pesou a mão contra mim. E Noemi, ela se tornou uma pessoa amargurada, porque quando ela sai do lugar que Deus havia determinado, isso nós falamos no culto da semana passada, quando ela deixa Belém, ela sai da direção e do propósito de Deus, e ela viu os seus planos ruírem, porque o seu marido Elimeleque morre, e depois, num período de 10 anos, ela perde também os seus 2 filhos, Malom e Quilion. Restam àquela mulher 2 noras, 2 mulheres moabitas, e você sabe que o povo de Moabe era um povo indesejado em Israel. Então Noemi fala àquelas 2 jovens: não fiquem mais comigo, porque eu sou uma mulher amarga, eu não tenho mais nada a oferecer a vocês. E uma das suas noras, chamada Orfa, com um beijo se despede dela e volta para Moabe. Porém a outra, chamada Ruth, que significa amizade, ela diz a Noemi: aonde você for, eu irei, aonde você dormir, ali deitarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. E Ruth então entra numa aliança de fé e de espírito com Noemi. Ela estava vivendo o que Jesus ensinou aos discípulos lá em Lucas, no capítulo 10, o poder da aliança de 2. E este é o ano
em que o Senhor vai revelar muitas alianças para você. É o ano em que Deus vai colocar pessoas fiéis que vão andar ao teu lado e que vão ser para você parceiros na jornada que Deus vai te fazer empreender em vitória. Amém? Levante a tua mão para o céu comigo e diga: quem tem aliança consegue ir mais longe. Amém? Porque essa é a lógica. Sozinho você pode ir mais depressa, mas quando você vai junto, você tem forças para ir muito mais longe. E eu profetizo que nesta aliança você vai muito mais longe neste ano de Ruth. Amém? O inimigo queria te isolar para que a tua jornada fosse enfraquecida, mas o Senhor já te revelou o poder da aliança. E este ano a tua aliança vai falar, ainda que ela pareça loucura aos olhos humanos. Porque a aliança de Ruth com Noemi parecia uma grande loucura. Noemi já era uma mulher de idade avançada, viúva, sem filhos. Quando ela chega em Belém novamente, ela percorre um caminho de 80 quilômetros com Ruth, um caminho muito difícil por terras estranhas, e foi um grande livramento, porque fatalmente os povos poderiam ter atacado aquelas duas mulheres sozinhas, mas Deus guardou a jornada delas de volta até Belém. E nós estamos nessa palavra que o profeta Isaías também libera, que o Senhor, Ele vai nos guardar em todo o nosso caminho, e você não vai se desviar nem para a direita e nem para a esquerda, mas o Senhor vai te colocar no destino que Ele determinou. Amém? Levanta a tua mão e diga comigo: eu tenho um alvo, eu tenho um objetivo, e neste ano eu vou viver todos os planos de Deus para mim. Amém? Noemi chega com Ruth em Belém, o lugar de Deus, mas a situação delas era uma situação muito difícil. Por quê? Porque elas tinham sobre si a marca da exclusão. Duas mulheres viúvas, e pela lei, quando o marido morria, a herança da terra iria para o filho. No caso de Noemi, os filhos dela haviam morrido também. Então a lei previa que, caso a viúva não tivesse filhos homens, a terra que era da família voltaria a pertencer ao Estado. Então, quando Noemi chega em Belém, ela já sabia que ela não teria direito a terra nenhuma, ou seja, ela precisaria viver da doação, da compaixão de outras pessoas. E elas colocam os pés em Belém. Belém significa a casa do pão, para viver de migalhas. A lógica humana era essa: vocês estão na casa do pão, mas o que você tem direito é a migalha. Só que Deus tinha um plano superior, e é esse plano que eu quero profetizar nessa noite sobre a tua vida, porque o Senhor não vai te desamparar em 2019, amém? Deus vai te coroar, Deus vai te honrar, Deus vai te livrar, e sempre, sempre vai haver um caminho de vitória para quem tem aliança. E eu profetizo que a tua aliança com Deus vai abrir um caminho que homem nenhum poderia andar, mas você, pela tua aliança com Deus, vai ver os caminhos abertos. Que caminho era esse? Havia uma direção de que os estrangeiros, eles poderiam se alimentar dos frutos que caíam da colheita. A lei dizia: se durante a colheita os teus frutos caírem dos teus cestos, não peguem de volta, deixem pelo caminho, porque os estrangeiros que não têm acesso à terra, eles vão se alimentar do que cair da colheita. E Ruth era uma moabita, Ruth era uma mulher estrangeira, e ela então vai ao campo, e ela começa a recolher as espigas que caíam à beira do caminho. A intenção dela era: eu vou levar um pouco de alimento para minha sogra, nós não vamos passar necessidade.
E quando elas chegam naquele lugar, esse era um cenário terrível. Ser viúva era a pior situação que existia. E eu não sei como você está iniciando este ano. Talvez algumas situações na tua vida estejam no pior estado que poderiam estar. Talvez a tua vida profissional esteja num momento muito difícil. Talvez a tua vida familiar esteja no pior estado que você já viu. Talvez o teu ministério esteja atravessando a pior fase que você já conheceu. E você veio hoje à casa do pão, desenganado, procurando as migalhas para dizer: eu só preciso permanecer vivo. Só que o Senhor preparou para você uma grande reversão. Ruth e Noemi, por causa da aliança, elas se tornaram uma só. O que era direito de uma se tornou direito de outra. E você tem aliança com o Deus Todo-Poderoso. O que é direito do Senhor é também teu, por ser co-herdeiro de promessas superiores. Levante a tua mão para o céu e diga: em Jesus Cristo eu já me tornei co-herdeiro de promessas superiores. E Ruth, aquela mulher estrangeira, ela chama a atenção do dono da terra. Quem era o dono da terra? Boaz. Boaz significa força. O que aquelas mulheres precisavam? Precisavam de força. Deus preparou para elas um encontro com Boaz. E nessa noite eu declaro sobre a tua vida: você vai ter um encontro com a força de Deus, você vai viver o poder da palavra. E Paulo fala aos Coríntios que quando nós pensamos que somos fracos, aí então é que nós somos fortes, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. E você que está passando por uma grande guerra, você que está passando por uma grande luta, e que talvez você tenha até pensado: eu não tenho mais forças. Deus já preparou o teu Boaz, Deus já preparou o teu encontro com a força. E essa força não está em homens, essa força não está no entendimento carnal, essa força vem do Senhor. Neemias capítulo 8, diga comigo: a alegria do Senhor é a minha força. Aleluia. Levanta bem alto as tuas duas mãos para os céus e diga assim: o Senhor é a minha força. Diga isso mais forte: o Senhor é a minha força. Aleluia. Deus vai te dar um caminho para você encontrar forças. E quem descobre a força no tempo da fraqueza, vive uma poderosa reversão. Amém? E você pode se preparar, porque nesta semana Deus vai te dar uma grande reversão. As coisas que já estavam determinadas vão mudar. Aquelas duas viúvas, elas tiveram um encontro com a força, e a exclusão virou favor. Põe a mão no teu coração e diga assim comigo: o que não era, fala, o que não era, vai passar a ser, porque eu encontrei o favor de Deus. A graça do Senhor te basta. Graça, favor imerecido. Nós não merecemos, mas nós recebemos. E aquelas mulheres, elas não tinham direito, mas elas encontraram o favor, elas encontraram a graça. No tempo da lei, Ruth conheceu a graça de Deus. E você está aqui nessa noite, os céus estão abertos sobre a tua vida, a graça de Deus é abundante sobre você, e aquilo que não era, vai começar a ser, porque Ruth era uma moabita. Quem desejaria ter o filho de uma moabita? Quem desejaria em Israel colocar na sua herança um filho de uma moabita?
Porque, como eu disse aqui no outro culto, os moabitas eram fruto de um incesto. Moabe, pai, ou melhor, aquele que se deita, Abi, pai. Moabe, aquele que se deita com o pai. Os moabitas nasceram condenados. Quem gostaria de ter uma aliança com a condenação? Quem teria filhos com uma pessoa condenada? Nós estávamos sentenciados, porque a palavra de Deus fala que o Senhor nos resgatou de onde? Do império das trevas. Quem nos resgataria? Quem mudaria a nossa sorte? Quem pagaria um preço por um povo que estava nas trevas? Como o profeta Isaías fala em Isaías 9, o povo que andava na escuridão viu o que? Maravilhosa luz. Sabe o que é a maravilhosa luz? É a graça de Deus que resplandece sobre nós. E eu quero nessa noite declarar: a graça de Deus está sobre a tua vida. O Senhor já te cobriu, o Senhor já te preservou, o Senhor já te separou nessa terra. E ainda que o inimigo tenha colocado inúmeras sentenças sobre nós, a graça do Senhor rasgou a cédula de dívidas. E como o Senhor fala lá no livro de Romanos, nós já somos livres. Romanos 8:1, não há sentença contra nós. Levante as suas duas mãos para os céus e diga: eu sou livre, porque o Filho de Deus me libertou. Diga: eu estou na graça, eu encontrei o favor do Senhor. Antes eu era excluído, necessitado, envergonhado, mas a graça do Senhor me fez filho, herdeiro de promessas superiores. Aleluia! Essa é a tua porção, acesso a coisas superiores do Pai. Amém? Põe a mão no teu coração e diga: eu sou filho. Fala mais forte. Sabe quem você é? Você é o moabita que não teria direito, mas que o resgatador olhou para você e falou: vem. Eu sou o moabita que jamais poderia estar num altar, mas que o meu resgatador olhou para mim e falou: vem. Quem gostaria de colocar um moabita na herança de Judá? Porque a palavra que estava sobre a tribo de Judá era: de Judá virá o rei. Como um rei poderia ser um descendente de moabitas? Era um adultério muito grande. Só que a graça quebra toda a lógica humana. Fala para a pessoa que está aí do teu lado: na graça, não importa de onde você vem. Fala: na graça, importa para onde você vai. Aleluia! E a graça abriu caminhos para o teu bom futuro. A graça te deu um bom destino. Não importa quem você é, não importa quem você era, na graça o Senhor se importa com quem você vai ser. E a partir desse encontro com Jesus, você se torna uma nova criatura. E as coisas velhas já se passaram. Ruth já não era mais uma moabita, porque ela estava diante do resgatador. E Jesus rasgou o nosso passado. Jesus apagou todas as nossas falhas para dizer: você tem acesso. Você que não era, agora é. O filho da moabita vai entrar na genealogia, porque quem seria o sucessor natural na genealogia em Judá? Seria Eliabe, ou melhor, perdão, Elimeleque, mas ele morreu. Quem entrou então?
o filho da Moabita, Obed, foi gerado para dar sucessão. E eu vou falar sobre ele nos nossos próximos cultos. E você vai entender a totalidade desse plano lindo de Deus. Porque esse ano de Ruth é o ano em que Deus vai completar a totalidade do plano dele em nós. E a obra de Deus vai ser tão linda que as pessoas vão olhar e vão dizer: mas como é que pôde? Ele jamais conseguiria. Mas o Senhor interferiu. E você vai sair daqui nessa noite tendo essa certeza: a bênção está sobre os escolhidos. Amém? A bênção está sobre os escolhidos. Caim e Abel, quem deveria levar a porção? Vocês falaram juntos, eu não entendi. Caim. Ele era o primogênito. Quem Deus se agradou? Abel. Bispo, mas não era para ser o primeiro? Era. Esaú e Jacó. Quem era o primeiro para levar a bênção? Esaú. Quem efetivamente levou a bênção? Jacó. A Bíblia está cheia de exemplos de homens e mulheres que não eram, mas passaram a ser, porque tiveram um posicionamento diante do resgatador. E eu e você não éramos, mas nós nos posicionamos diante de Jesus. E você vai sair daqui nessa noite sabedor de que você tem herança, sabedor de que você encontrou o favor. Ruth capítulo 2, chega excluído, passando fome e necessidade, mas termina coroado com o favor do resgatador. E eu declaro: essa palavra está sobre a tua vida. Vai encontrar o favor de Deus, vai viver a abundante graça e vai desfrutar do que era impossível, mas o plano de Deus vai se cumprir em nós, em nome de Jesus. Vamos aplaudir bem forte ao Senhor por isso. Aleluia! Dá o glória a Deus mais alto que você puder. Uou! Amém? Fala para a pessoa que está aí do teu lado: isso é a graça. Entendeu? Qual é a graça? Quando alguém olhar para você e falar: qual é a graça? O que você vai responder? A graça é Jesus.